Capítulo 6. O povo do crepúsculo. O mundo ao seu redor estava inundado de carmesim. O que o manchava era uma mistura de fome e sede. Aquilo emitia sons e acenava para a sua vontade. Sua vontade tentava resistir. Até ali ela havia acumulado muito. Amor, esperança, bondade, sonhos, luto e, por fim, raiva. Essa vontade se formara ao longo de sua vida e alguns a chamavam de personalidade. A resposta que sempre dava ao convite era não, mas o momento se aproximava. O ambiente carmesim cercava sua vontade com empenho, tentando pacificar as duras muralhas da razão com o afago do instinto. Aos poucos, as muralhas iam ruindo. Os fragmentos que caíam eram imediatamente assimilados pela fome e pela sede. Sua vontade sentia algo doce à medida que seus sentidos eram arrancados. A sensação se assemelhava à alegria de descobrir o mundo ao qual ela realmente pertencia. Ainda assim, o núcleo de sua vontade resistia. Inflado de malícia, o carmesim avançou, pronto para engolir a vontade por completo. A batalha grotesca prosseguia. Estou derretendo, sendo absorvida, mudando, tornando-me uma... Quando Lina abriu os olhos, Dê estava prestes a deixar o barraco. A luz que penetrava pela janela e pelas frestas das paredes era de um azul enevoado. Estava quase amanhecendo. Já vai sair? Perguntou ela, esfregando os olhos. Dê parou e se virou. Ainda é cedo. Volte a dormir. E quando acordar, vá para casa. Espreguiçando-se, Lina foi atrás dele. As ruínas outra vez? Não tem nada lá, tenho certeza. Dê permaneceu em silêncio, enquanto selava o cavalo. Espere, eu vou também. Não pode. Vá para casa e depois vá para a escola. O conselho de exames não deve chegar hoje. Fazendo um cálculo rápido, Lina estendeu 2 dedos e os balançou diante dele. Ainda não. Tenho mais 2 dias. Ela se lembrou de que, em breve, um enorme peso sairia de seus ombros. Em apenas 2 dias, poderia se despedir daquela vila. Mas, pensou Lina, todos os meus amanhãs estão concentrados nesses 2 dias. Será que o amanhã é realmente algo bom? Por favor, Dê, disse ela. Não vou atrapalhar. E se atrapalhar, você pode me mandar de volta na hora. Leve-me com você. Tenho medo de ficar sozinha. Faça o que quiser, disse Dê, assentindo, embora ela tivesse certeza de que ele recusaria. Mas, se vier, é porque quer. Eu não vou nem pensar em você. Por mim, tudo bem. Pode me deixar para trás quando quiser. Lina caminhou alegremente até a carroça. Você esqueceu uma coisa, disse Dê, indicando a entrada do barraco com um movimento do queixo. Hã? Parece que alguém veio aqui enquanto eu dormia e deixou isso. Não é para mim. Deve ser alguém bem sofisticado. O rosto desconfiado da garota brilhou como o sol da manhã quando ela viu algo. Uma pequena forma branca deixada junto à entrada. Uma única flor. Pegando-a com cuidado, Lina a colocou no bolso do peito da blusa. Parecia que o misterioso entregador estava sempre vigiando Lina. Parece que você não está tão sozinha assim, afinal, disse Dê. Mesmo sua voz, sempre desprovida de emoção, soou como se estivesse lhe concedendo uma bênção. Se algo lhe acontecesse, alguém choraria por você. Talvez Dê já soubesse de algo. Os pensamentos de Lina estavam completamente embaralhados. Quando a escola acabar, tudo bem se eu voltar aqui? Perguntou. Faça como quiser. Claro que não há garantia de que eu volte inteiro. Lina se calou. Por trás da suavidade daquelas palavras, havia um mundo de carnificina que uma garota jamais poderia imaginar. Ela balançou a cabeça. 1 vez, 2, desesperadamente. Não se preocupe. Tenho certeza de que você vai voltar, disse, tentando convencer a si mesma. Eu espero o tempo que for preciso. Dê virou o cavalo em silêncio, esporeou-o com os calcanhares e a montaria partiu a galope sem hesitar. Depois que o trovão dos cascos se perdeu nas profundezas da floresta, Lina subiu na carroça e deu uma olhada no relógio solar do compartimento de carga. Ainda era cedo demais para ir à escola. Ainda assim, achava que não suportaria ficar sozinha com a própria ansiedade por muito tempo. Por que não contei a Dê
o que aconteceu ontem, pensou. Sobre aquele buraco misterioso, a figura sombria e as criaturas estranhas que encontrei lá embaixo? Ou sobre aquelas palavras? A sombra dos acontecimentos abomináveis de 10 anos antes tornava-se cada vez mais pesada no silêncio, pronta para se lançar sobre seus ombros a qualquer momento. De repente, Lina lembrou-se de Quore. Talvez as sombras do passado também estivessem lhe dando instruções. Acho que vou vê-lo, pensou. Ela ouvira do prefeito onde ele estava. Lina estalou o chicote sobre os cavalos. Numa estrada estreita, Dê fez o cavalo parar de repente e examinou os arredores. Era um caminho perfeitamente comum pela floresta. Aqui e ali, os últimos vestígios brancos de neve pontuavam a grama remanescente, e a faixa marrom da estrada se estendia indefinidamente. A brisa matinal que soprava contra ele também não tinha nada de extraordinário. Ainda assim, os sentidos de Dê, a percepção sobrenatural exclusiva dos vampiros, diziam-lhe que ele não estava indo para onde queria ir. O que havia de diferente daquela estrada em relação à que ele tomara no dia anterior? Após uma breve pausa, Dê voltou a avançar. Depois de cavalgar por cerca de 1 minuto, parou novamente. A cena diante de seus olhos não diferia em absolutamente nada da anterior. A faixa marrom, a grama, as árvores. Pare de andar em círculos, sugeriu sua mão esquerda. Então, fomos selados em outra dimensão, como eu suspeitava, murmurou Dê. Poderíamos seguir por essa estrada até o fim dos tempos sem chegar a lugar nenhum. Pegue 2 pontos no espaço e una-os pelas extremidades, e tudo o que estiver entre eles ficará aprisionado para sempre, incapaz de se mover além dos limites da dimensão fechada. A verdadeira questão era, quando seu inimigo aprendera esse truque? Então, o que fazemos agora? Perguntou a voz com evidente prazer. Não temos escolha a não ser sair. É? E como pretende fazer isso? Se estivéssemos do lado de fora, seria outra história, mas em toda a história da nobreza, nunca houve um caso sequer de alguém romper uma dimensão de contenção a partir de dentro. Havia um campo de contenção magnética no laboratório das ruínas, disse Dê, descendo do cavalo. Como dá para perceber pelo modo como a colina funciona, ele foi feito para lidar com seres humanos comuns. Não é nem de longe suficiente para me conter. A voz se calou, num silêncio carregado de agitação e medo. Você é quem manda, respondeu por fim. Mas não faço ideia de onde tira essas ideias malucas. Não quero estar nem perto de você quando atravessar isso. Como quiser, mas até lá, preciso que faça o seu trabalho. Amarrando o cavalo a uma árvore próxima, Dê entrou na mata. Enquanto caminhava, recolhia galhos secos, quebrando os ramos menores antes de empilhá-los sobre os ombros. Quando voltou à estrada, cerca de 10 minutos depois, ambos os ombros estavam carregados com tudo o que podia suportar. Empilhando a madeira no chão como se fosse preparar uma fogueira, Dê começou a cavar a terra. Não usou a espada, nem uma estaca, nem qualquer ferramenta. Com os 5 dedos estendidos, cravou a mão esquerda no solo de forma simples, arrancando torrões como se sua mão fosse uma pá, empilhando a terra ao lado da lenha. Mas aquele não era um solo comum. A terra era negra e dura, compactada por incontáveis passagens ao longo do tempo. Que força indescritível aquela mão devia possuir para afundar até o pulso com tamanha facilidade. Em pouco tempo, Dê havia cavado um buraco grande o bastante para uma pessoa se deitar confortavelmente, acumulando um volume equivalente de terra. Pronto, disse ele, sacudindo o pó das mãos. Ainda não, protestou a mão esquerda. Terra, água, fogo, vento. Ainda falta a água. Trazer você de volta à vida é uma coisa, mas não podemos esperar romper uma dimensão selada se faltar sequer um deles. Não há motivo para alarme. Diante do monte de terra, Dê arregaçou o casaco e as mangas da camisa, expondo o antebraço esquerdo ao vento. Com o indicador direito, tocou logo acima do pulso, no ponto onde passava a artéria. Tanto o dedo quanto a unha
Eram elegantes, em perfeita harmonia com o dono. Não estava claro que truque empregara, mas ao deslizar o dedo sobre a pele branca, surgiu uma espessa linha vermelha, e um sangue vivo jorrou da ferida, derramando-se sobre a terra negra e irregular, como uma cachoeira morna. Com o entardecer ainda distante, aquela cena era estranhamente perturbadora sob o sol numa trilha tranquila da floresta. Depois de se certificar de que sua força vital havia embebido suficientemente os torrões de terra, depassou o mesmo dedo sobre o corte. O sangramento cessou, e não restou sequer vestígio do ferimento. Não surpreendia que seu rosto estivesse um pouco mais pálido, mas era inquietante ver com que naturalidade ele levou à boca a ponta do dedo ainda manchada de sangue, tomando aquele mínimo sustento. Pretendia mesmo usar aqueles materiais arcanos contra um fenômeno regido pela física como aquela dimensão selada? Tirar da vida para dar vida, hein? Gemeu a mão esquerda. Um negócio miserável, sem dúvida. Mas o mais assustador é a frieza com que você faz isso. Acho que não deveria me surpreender, considerando que você é... Chega, com essa única palavra de D, o rosto pálido, frio, inumano, transformado pela única gota de sangue que havia provado, a voz se calou. Apanhando 2 galhos da pilha de gravetos e segurando um em cada mão, D encostou a ponta de um contra a lateral do outro e começou a esfregá-los com vigor. Não parecia empregar muita força, mas ambos os galhos irromperam em chamas, e quando foram lançados de volta sobre o monte de madeira morta, uma fumaça negra espessa e labaredas violentas subiram instantaneamente aos céus. Terra, água, fogo, vento, os 4 elementos estavam reunidos. Agora é a sua vez, disse ele. Sua mão esquerda se estendeu em direção às chamas, e então para dentro delas. O vento uivou e, como se pressentisse algo, até o cavalo relinchou. Então, aconteceu. A coluna ardente de fogo tornou-se uma linha fina, sugada, como fumaça, para dentro da palma de D. Isso completa o fogo e o vento, certo? Terra e água vêm em seguida, murmurou ele com uma voz bela, enquanto sua pele pálida recuperava um brilho que só podia ser descrito como encantador. Lina parou a carroça a certa distância da casa de Fern. Ela não achava que confiar na boa educação a faria sair dali ilesa. Provavelmente seria enviada de volta ao prefeito antes mesmo de ter a chance de ver Kuori. Então, decidiu agir por meios menos legítimos. Caminhando até conseguir avistar os muros do complexo de Fern, ela se embrenhou na mata. Seguindo a parede, cerca de 9 metros adiante, encontrou o que procurava. Havia uma abertura na base do muro, grande o bastante para Lina passar espremida. Era uma rota de fuga pouco usada, da qual ela se lembrava de ter ouvido a filha de Fern comentar. A precoce Bess a utilizava para escapar da vigilância do pai rabugento e se encontrar com rapazes. Só mais um pouco, só mais um pouquinho, Lina repetia mentalmente enquanto se espremia, até finalmente emergir atrás de uma estrutura plástica que parecia algum tipo de viveiro de reprodução. Um pouco mais à frente, dava para ver a casa principal e, atrás dela, o telhado do celeiro. A propriedade estava estranhamente silenciosa, talvez por ainda ser cedo, mas pelos rosnados e uivos vindos de várias construções menores espalhadas pelo terreno, ela sabia que as feras de guarda já estavam acordadas. Estou encrencada se algum desses bichos tiver um faro aguçado e um latido alto, pensou Lina. Mas acho que ficarei bem desde que nenhum resolva cravar os dentes em mim. Certificando-se de que não havia ninguém por perto, ela correu rapidamente até o celeiro. Por mais irritante que fosse admitir, o prefeito tinha razão. Não havia como um homem como Fern oferecer um quarto na casa principal a Kuori. O celeiro era bem maior do que o da residência do prefeito. A porta não estava trancada, o que provava que havia alguém lá dentro. Quando Lina a empurrou, o motivo ficou imediatamente claro. O odor pesado das feras atacou-lhe as narinas.
O celeiro também servia como local de reprodução das feras de guarda. Considerando que Fern perdera a esposa cedo e que só tinha Bess para ajudá-lo a cuidar das criaturas, o número delas era extraordinário. Lina inclinou a cabeça. O interior era dividido por painéis, divisórias feitas de ligas metálicas, vidro, plástico e outros materiais capazes de resistir a ácido, chamas e tudo mais que as feras pudessem cuspir. A visão de uma aranha gigante como a que ela vira no dia anterior, uma criatura monstruosa, semelhante a um caracol de mais de 2 metros, um quadrúpede colossal enlouquecendo atrás de uma barreira semi-transparente e inúmeras outras bestas estranhas, fez Lina sentir náuseas. De repente, um jato de fogo irrompeu no ar na extremidade oposta do celeiro. Já tive o bastante disso. Que tipo de doente cria essas coisas horríveis? Murmurou ela, em voz baixa, embora continuasse avançando com coragem. Depois de passar pelos recintos das criaturas, entrou numa área cercada por implementos agrícolas e pilhas de recipientes de ração. O fedor das feras era mais fraco ali, mas o ar havia se tornado estranhamente gelado. "Kuori?" chamou ela em voz baixa. "Kuori, sou eu, Alina. Você está aí?" Que pena. Por que aquela voz alegre a fez se virar gritando? "Bess, pelo amor de Deus, não me assuste assim!" Enquanto Lina soltava um suspiro de alívio, a colega se aproximou vestindo um robe branco puro com a gola erguida. "Se você está procurando o Kuori, ele não está aqui. Está ficando em outro lugar." Em outro lugar? Mas seu pai o acolheu. Bess riu e se aproximou ainda mais. Sem saber por quê, Lina recuou. Antes que percebesse, estava encurralada no canto do cômodo. Sentia-se presa. Seu pé tocou algo duro. Ao olhar para baixo, seu rosto se enrijeceu. Era um caixão. Aparentemente desenterrado de um cemitério, ainda havia lama seca grudada nele. Ela não o tinha visto antes, escondido atrás dos fardos de feno. "Bess, para que é isso? Alguém morreu?" perguntou Lina. Mesmo enquanto falava, meio que compreendia a verdade. "Ah!" Algo frio agarrou seu tornozelo no instante em que ela tentou se afastar. Ela gritou, e a tampa do caixão deslizou levemente, revelando uma mão pálida. Desesperada, Lina se desvencilhou, mas Bess bloqueou sua fuga. "Relaxe e fique um pouco, Lina", disse ela. Os olhos injetados de sangue fixos em Lina aprenderam no lugar. Atrás delas, ouviu-se o som de algo duro atingindo o chão. Ela se virou. Fern estava diante do caixão. O colete isolante e as calças sujas, roupas que Lina já vira tantas vezes, apenas alimentaram o medo que esmagava sua razão. Que lugar infernal para tirar uma soneca", disse ela, a voz trêmula, tentando soar brincalhona. A boca de Fern se torceu num sorriso. "Eu ia sair para te buscar, mas fico feliz que tenha vindo sozinha. Tenho certeza de que todo mundo vai ficar muito satisfeito. Espere aí, quem exatamente é esse todo mundo?" "Eu vim ver o Kuori. Onde ele está?" perguntou Lina, calculando quanto tempo levaria para correr até a porta. "Ele está com os outros. Vou levá-la para conhecê-los em breve." Fern riu novamente. Ao ver as presas despontando nos cantos dos lábios dele, Lina gritou por Bess em desespero. Enquanto a garota de robe branco também mostrava as presas, começou a desabotoar a roupa. "Tenho estado tão sozinha, Lina", murmurou ela com doçura. "Não pude sair para ver ninguém, e tenho passado tanta fome. Afinal, desde que bebi o sangue do papai, só tenho me alimentado das feras de guarda. E além disso, o papai..." Sua mão, pálida como parafina, fez um gesto e a veste branca caiu no chão. Pela primeira vez, Lina percebeu que havia coisas tão terríveis que era impossível gritar, não importava o quanto se quisesse. Do pescoço para baixo, o corpo da colega não era o de um ser humano vivo. A carne estava arroxeada e ressequida, e sob as costelas dolorosamente salientes, apenas o volume que devia ser o coração continuava a pulsar grotescamente, martelando o ritmo de algo que já não tinha vida. "O papai tem bebido o meu sangue", disse Bess, sorrindo de modo enigmático.
Todos os dias, sem exceção, ele me beija no pescoço e bebe até se fartar. Diz que me desejava há muito tempo. E depois de tudo isso, nem sequer me deixa beber um pouquinho do dele. Isso é simplesmente demais. Novos horrores despedaçando os antigos. Quando Lina correu em direção à porta como um coelho assustado, um dos braços ressequidos de Bess a alcançou e a puxou para perto. Ela sentiu um hálito frio como luar na nuca. Sabe, eu queria você. Sempre pensava em você na escola. Queria ao menos te beijar uma vez. E agora vou. Pare com isso. Por mais que lutasse, o braço pressionado contra seu corpo tinha a força do aço. Não é verdade, papai? A fome e a paixão estavam escancaradas na voz de Bess. Fern refletiu por um instante, depois assentiu. Os outros provavelmente vão chiar, mas 1 ou 2 bocadas não devem fazer mal. Afinal, mesmo que a deixemos em paz, você sabe o que vai acontecer com ela, mais cedo ou mais tarde. Essas palavras pesadas atingiram Lina com um medo primal devastador. O que aconteceria com ela mais cedo ou mais tarde? Quando aqueles lábios crus e quentes roçaram sua nuca, a razão de Lina se despedaçou por completo. A loucura atravessou o muro do medo, e algo ardente explodiu de uma só vez. Bess foi arremessada contra a parede oposta, girando como um derviche e gritando de forma horrenda. Independentemente do que Fern sentisse ao ouvir as tábuas grossas se partindo, não restava sequer vestígio do leve sorriso de um vampiro observando sua presa. Bem, era de se esperar nada menos, gemeu ele. Lina começou a correr. Ele franziu os lábios e sílabas sinistras ecoaram pelo celeiro, convocando suas feras de guarda. Lina recuou lentamente em direção a Fern, agora andando de costas. A poucos metros dela, figuras grotescas começaram a atravessar a porta uma após outra. Uma aranha gigante, um caracol colossal, uma criatura viscosa em forma de anêmona marinha, uma massa de tentáculos púrpura se contorcendo. Era um exército de feras de guarda. O amontoado de formas fechou-se ao redor de Lina enquanto ela recuava, sua cor desaparecendo por completo. Não vamos deixar você escapar de novo, riu Bess, levantando-se calmamente. Então venha até mim. De qualquer forma, você já está... Lina tapou os ouvidos, todo o seu ser se retraindo diante do que quer que Bess estivesse prestes a dizer. O anel de feras fétidas se fechou ao seu redor. Pronto, tudo certo, veio a voz da mão esquerda de Dedê e assentiu. Com exceção de respingos de lama ensanguentada e de um punhado de cinzas soltando um tênue fio de fumaça, os materiais extravagantes haviam desaparecido. Quem imaginaria que tudo aquilo pudesse ser consumido por uma boquinha não maior que a ponta de um dedo mínimo? Sem emitir som algum, Dê alçou-se sobre sua montaria. Lançando ao cavalo ciborgue um olhar dolorido que durou apenas um instante, ele o açoitou com força. Mas dentro daquela dimensão eternamente selada, qual era o sentido de disparar a cavalo? Onde foi feita a fusão? Perguntou, cravando o olhar penetrante à frente. O vento zunia em seus ouvidos. A 300 metros daqui. Vai começar a se dobrar de volta a qualquer momento, então fique atento, disse o punho esquerdo, em tom provocador. E o que aquilo queria dizer? A dimensão vinha atrás deles. Observe. Veja como as fileiras de árvores à margem da estrada, os arbustos, até mesmo o céu e o próprio caminho se torcem como uma miragem viva, dissolvendo-se como tinta na água e avançando atrás de Dê enquanto ele galopa. Era uma visão assombrosa. O vendaval erguido por aquele jovem de beleza sobrenatural derretia o mundo e o arrastava consigo. Falta 150, disse a voz, deleitada. 120, 100, quase lá. As pupilas de Dê refletiam apenas a paisagem à frente. Não havia medo, nem raiva, nem tristeza. Ele parecia sempre assim. Acelerando ainda mais, os gemidos do vento se transformaram em um grito enlouquecido. 50, 30, 10, agora! Com essa palavra,
Todo o universo derretido e fragmentado tocou as costas de D e inverteu seu curso. Era como se a própria dimensão tivesse sido virada do avesso. No instante seguinte, porém, no laboratório das ruínas, fogo irrompeu de um pequeno dispositivo. 1 milissegundo depois, os circuitos de autorreparo entraram em funcionamento, mas a velocidade da destruição causada pela força energética extrema que rompera a dimensão selada superava em muito qualquer contramedida. Destruição contra reconstrução. Incapazes de avaliar corretamente a situação, os circuitos de reparo ajustaram seus programas para extrair toda a energia existente nas ruínas. A fenda na dimensão selada passou a se sobrepor a dimensões de locais completamente distintos. O corpo de D foi lançado pelo ar, atravessando um espaço vazio. Pelo canto do olho, ele vislumbrou seu cavalo ciborgue sendo reduzido novamente aos átomos que o compunham. 1945. Foi, no mínimo, um azar monumental que 5 bombardeiros torpedeiros Avenger estivessem sobrevoando os mares ao redor das Bermudas no exato momento em que a dimensão selada entrou em contato com a região. 1872 e 1888. A tripulação do navio Marie Celeste, navegando pelo Atlântico rumo a Gênova, na Itália, e Jack, o estripador, à espreita nos becos enevoados do East End londrino, foram sugados simultaneamente para a dimensão selada, desaparecendo das páginas da história. Os circuitos de reparo talvez merecessem elogios pelo papel desempenhado no segundo desses desaparecimentos. 3:46. Um buraco negro de classe alfa, movendo-se a 2,0 km por segundo, com perigeu de 270 milhões de quilômetros, desapareceu subitamente, um instante após engolir Plutão. Por causa desse incidente, cientistas da nobreza que trabalhavam na construção de foguetes interestelares para escapar para outros planetas sofreram duras críticas. E toda a equipe principal do projeto, do diretor para baixo, foi realocada. A sobreposição ocorreu em tempo real 0, 1901. Visitando o Palácio de Versalhes, em Paris, Anne Moberly e Eleanor Jourdan encontraram Marie Antoinette enquanto ela desenhava sob um caramanchão no jardim. Sob pseudônimos, escreveram um relato fiel da experiência, publicado em 1911 com o título An Adventure. Desnecessário dizer que aquela Marie Antoinette era ninguém menos que a rainha francesa executada junto com o marido, Luís XVI, pela guilhotina revolucionária em 1793, 4018. Enquanto jantava em sua casa, o artista humano Vernon Barry testemunhou um certo nobre atacando uma bela mulher em seu quarto, em Londres, no ano de 1878. Embora tenha levado 3 meses, Barry conseguiu concluir um retrato do agressor. Assim nasceu a pintura que, por quase 6.000 anos, foi considerada a obra-prima suprema entre todas as imagens do ancestral sagrado. Todas as menores distâncias efetivas entre 2 pontos haviam se sobreposto. Uma rajada violenta derrubou Lina e os demais no chão, e ao tentar desesperadamente se levantar, Lina viu a figura mais bela do mundo posicionar-se entre ela e Fern, como se a estivesse protegendo. Compreendendo a situação num relance, o caçador de vampiros avançou sem emitir som algum. Mesmo naquele vendaval terrível, que mal permitia erguer o rosto, a figura ousada parecia desfrutar daquilo. As feras monstruosas recuaram, gemendo. Então era você, afinal, disse D suavemente, fitando Fern, sua filha. Diga-me algo antes de encontrar seu fim. Onde está o seu mestre? A figura cinzenta. Como se entra lá? Mesmo esmagado pela aura sobrenatural que emanava do corpo do caçador, belo como a própria escuridão cristalizada. Fern exibiu as presas. Estão todos nas ruínas, mas não há mais como chegar até eles. De qualquer forma, você vai morrer aqui mesmo.
D já se movia antes mesmo de ouvir o chamado arcano às armas, avançando por vontade própria, direto para o coração do bando de feras selvagens que investiam contra ele. Sua lâmina nua rosnou. Uma cabeça com olhos compostos voou pelos ares. Tentáculos como os de um cefalópode caíram como chuva. Sangue fresco jorrou, e as chamas que saíam de um dos monstros foram interrompidas por um clarão de luz prateada. Era uma batalha incomparável e silenciosa. Não houve o som de lâmina cortante, nem o grito de osso decepado. O vento até mesmo dissipou cada grito das bestas monstruosas. Finalmente, as bestas guardiãs jaziam aos pés de D, sem terem conseguido acertar um único golpe com suas garras, bicos ou presas perniciosas. Um clarão de luz passou voando. Prestes a atacar Lina, Fern caiu no chão com agulhas de madeira perfurando ambos os joelhos. Tentando desesperadamente alcançar a arma movida a compressor em seu quadril, sua mão foi pregada ao chão. Bess conseguiu se levantar, mas não conseguiu se mover mais. O olhar que ela lançou a D era estranhamente febril. A lâmina nua foi enfiada diante do rosto de Fern. Responda-me, onde fica o caminho para as ruínas? Suas palavras suaves, desprovidas de ameaças ou coerção, congelaram o sangue de um vampiro destemido. Pela primeira vez, Fern percebeu que o jovem galante à sua frente não era um vampiro comum. O que diabos você é? Perguntou ele em meio a um medo paralisante que o impedia de sentir a dor nos joelhos quebrados e na mão direita agora com apenas 2 dedos. Alguém que se tornou um membro da nobreza deveria ser mais do que páreo para um bastardo mestiço humano. E, no entanto, você é... A lâmina nua cortou o ar, e uma das orelhas de Fern voou pelos ares. Sou um caçador de vampiros. Agora me responda. Seu tom era tão suave quanto antes, mas com uma força subjacente avassaladora. Eu sei, Bess gemeu baixinho. Lentamente ela se aproximou do local da sangrenta batalha de seu pai com o jovem. Não ouse contar a ele... Ah! A ameaça de Fern foi interrompida junto com sua outra orelha, que voou pelos ares. Eu vou te contar. Deixe-me provar seu sangue, ó linda. A voz de Bess tremia de desejo e deleite. Agarrando os braços que ela lhe estendeu como galhos secos em sua mão esquerda, D perguntou apenas uma coisa. Onde? Cuidado, D! Com o grito de Lina, D deu um salto para trás de uns 3 metros. Ainda no ar, uma massa de energia inimaginável atingiu seu belo rosto. O ar ressoou 2 vezes, com um estrondo, como se um saco de papel cheio de ar tivesse estourado de repente. Os corpos de Bess e Fern incharam por dentro e explodiram numa chuva de sangue e pedaços de carne. Com respingos sangrentos e restos de carne caindo sobre ela, Lina soltou um grito. O vento, que acabara de cessar, sacudiu o celeiro com uma intensidade completamente diferente. Vigas de aço pesado se dobraram e parafusos se soltaram. D percebeu que a massa de energia que aniquilou os corpos de Fern e Bess era a mesma forma de vida que ele havia encontrado 3 vezes antes. As leis da física diziam que 2 coisas não podiam ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, eu estava certo. Afinal, este é um inimigo, pensou ele, mas a consciência de alguém invocou essa coisa. E seja quem for, nem mesmo essa pessoa consegue controlá-la completamente. Ele tinha uma ideia de quem era essa pessoa. O ser invisível elevou a voz. Lina tapou os ouvidos. Foi então que os fragmentos vermelhos e rosa começaram a se mover em direção à massa de energia. O sangue e os pedaços de carne que antes pertenciam a Fern e sua filha foram sugados em direção à coisa, parando brevemente contra sua forma indiscernível, antes de serem absorvidos quase instantaneamente.
Não era que essa manifestação de energia mental os desejasse. Em vez disso, ela os usava como sustento para seu criador. Alguém ou algo estava logo além da porta. Dando um salto, D foi atingido mais uma vez por um enorme punho invisível de energia. Ele caiu de volta ao chão. Sacudiu levemente a cabeça latejante e colocou a mão esquerda no chão para apoiar o corpo. Essa concentração de energia ultrapassava a imaginação. Havia muitos poderes sobrenaturais capazes de criar algo a partir do nada. As bestas espirituais geradas por conjuração eram um exemplo. No entanto, os seres de energia estavam sujeitos às mesmas leis da natureza que tudo o mais, então, naturalmente, havia limites para seu poder. Teria sido diferente se fossem apenas energia pura, mas essas formas de energia também possuíam inteligência. À luz disso, a massa de energia que atrapalhava as ações de D devia ter sido criada por um ser de poder sobrenatural. D só sobreviveu ao primeiro golpe graças aos seus próprios poderes, e porque parte da energia liberada ao quebrar a dimensão selada permanecera com ele. Mas talvez ele não resistisse a outro ataque. A forma de energia virou-se e se dirigiu para D. A parede rangeu e então estalou com um som horrível. D, o rosto de D, que estava voltado para o chão, ergueu-se agora. Será que a morte que avançava sobre ele havia percebido os olhos que irradiavam feixes de luz carmesim? Ou os pares de presas salientes? A mão esquerda, apoiada no chão, agarrou o cabo de sua espada. Enquanto observava, Lina teve a impressão de poder ver claramente o arco do movimento da lâmina de D e a forma daquela coisa gigantesca enquanto avançava sem descanso. Quando os dois se encontraram, faíscas desprovidas de cor ou som voaram por todo o celeiro. O cérebro de Lina parecia queimar. A energia desapareceu. D caiu de joelhos, exausto. Lina correu até ele, ainda esfregando a cabeça. D, você está bem? Nada com que se preocupar, mas poderia dar uma olhada lá fora para mim? Veja se não há alguém caído por aí. Volto num instante. Lina foi até a porta. Olhou em volta rapidamente e voltou. Não há ninguém lá fora. Você acha que eles conseguiram escapar? D pensou por um momento, então deitou-se no chão. Está tudo bem? Devo chamar um médico? Não precisa se preocupar. Vou me curar em breve. O que quero saber é o que a trouxe aqui. Vim procurar Kuori. Só um instante, vou pegar um pouco de água para você. Antes que D pudesse detê-la, a garota desapareceu pela porta. Quando retornou pouco depois, com um copo de estanho na mão, D já estava de pé. Mesmo no chão, sua expressão não demonstrara que havia algo errado ou que sentia dor. Lina ficou meio tentada a pensar que ele apenas a provocava. Desculpe, tive um trabalho danado para achar o poço. Aqui está. D permaneceu em silêncio ao pegar o copo que ela oferecia, tomando um gole. Não que seu corpo precisasse da água, ele apenas respondia à hospitalidade de Lina. Quando essa garota estava por perto, D fazia coisas que aqueles que o conheciam jamais imaginariam. Talvez percebendo isso, Lina sorria radiante, mas logo sua testa se fechou e ela perguntou: então, que diabos era aquela coisa? É a mesma que apareceu naquela noite em que encontramos Kuori? Provavelmente. É uma massa de energia super densa. Quando descobriram que não apenas falharam em me manter selado, mas que eu também consegui romper aqui, provavelmente vieram para impedir que Fern e sua filha falassem. Quando Lina perguntou sobre isso, D contou brevemente o incidente da dimensão selada. Embora fosse apenas uma garota de 17 anos, ele percebeu que ela era inteligente o bastante para compreender sua história. Uau! Acho que você consegue fazer algumas coisas bem incríveis, disse Lina, com os olhos arregalados de espanto, enquanto se afastavam do celeiro. Quando todos os sinais de vida desapareceram do celeiro, duas coisas permaneceram: uma profunda depressão no chão, exatamente onde a mão esquerda de D estivera até o instante em que enfrentou a forma de energia com sua lâmina, e algo dentro de uma das gaiolas dos guardiões, perto da porta.
Não apenas estava escondido por uma divisória de metal, como também se encontrava em um estado quase catatônico. Então, não era surpresa que D não houvesse notado. Era Cuore Jorstern. Desnecessidade, mais uma falha, ao que parece. Por fim, a voz grave ganhou tons de impaciência. Em uma sala nas ruínas, iluminada fracamente por uma única lâmpada, duas silhuetas mais escuras que a própria escuridão conversavam baixinho, como se esmagadas pela densidade daquela negritude estígia. Se não voltarem até agora, disse outra voz desanimada. Se uma das vozes pertencia à figura sombria de cinza, quem seria a outra? Meu Deus, mas aquele caçador é duro, disse a primeira sombra. Nunca imaginei que ele conseguiria escapar daquela dimensão. Sinto exatamente o mesmo. Ah, bem, já pensei em uma forma de derrotá-lo. Fiquem tranquilos, estou mais preocupado com Lina. Ela ainda não se lembra, não é? Tentei persuadi-la. A segunda sombra pausou, pensativa. Apenas não chegou a hora dela. Lembre-se, cada um de nós despertou separadamente, não foi? A primeira voz, ponderando seriamente a situação, não respondeu imediatamente. Faltam apenas 2 dias para a chegada da banca examinadora, disse finalmente. Isso precisa ser resolvido hoje ou amanhã. Não temos muita escolha. Devemos trazer Lina para cá em vez de esperar por ela. Mas a segunda voz soava claramente abalada. De forma alguma é certo que o amplificador daria resultados favoráveis. Os processos mentais de Lina, em particular, são delicadamente complexos. Se algo desse errado, o dano poderia ser irreparável. Olhe apenas para Cuore. Desta vez foi a primeira voz que gemeu. Mas em troca, ele ganhou o poder de produzir aquela coisa. Muito bem, então esperaremos apenas mais 1 dia, certo? Enquanto isso, podemos cuidar daquele intruso. Serve? Sem dizer nada, a outra sombra parecia assentir. Após um breve silêncio, uma das figuras sombrias começou a murmurar. E ainda assim, não estava claro quem falava. Não sente? Que há alguém aqui além de nós? Impossível. Alguém está nos observando. Alguém ri. Observa nossas ações e ri delas, de algum lugar no passado distante. Pare de falar assim. A voz silenciou-se, e o par de sombras se afastou pela penumbra. Em seu rastro, apenas a escuridão permaneceu, quase como se apenas a escuridão lhes coubesse. Buja! Lina parou a carroça em uma bifurcação da estrada. Se seguisse em frente, voltaria à cidade enquanto o caminho à esquerda levava à colina das ruínas. Nada mais vai te incomodar agora, disse D, montado. O corcel havia sido tomado do lugar de Fern. Eu vou para as ruínas. E você? Vou para casa. Já sei essa parte de cor. Lina deu de ombros e mostrou a língua. Bom, venha amanhã, e tudo isso terá acabado. Sentindo a suavidade na voz de D, Lina arregalou os olhos um pouco. Pensou em dizer algo, mas quando seus lábios se moveram, a silhueta bela já diminuía contra o sol, filtrado por uma peneira de árvores sobrepostas. Por um longo tempo, Lina não se moveu do lugar. Quando finalmente se mexeu, não foi para seguir em frente, mas para o lado. A carroça girou 180 graus, graças a uma condução surpreendentemente habilidosa da jovem, e acelerou pelo mesmo caminho que acabara de percorrer, com as rodas rangendo nos sulcos da estrada. Lina chicoteou. O vento açoitou impiedosamente sua expressão sombria. Em cerca de 20 minutos, ela estava de volta à casa de Fern. Chegando ao pátio, saltou do assento do condutor com uma cantil da bagageira na mão. Correndo para o celeiro, como se tivesse esquecido todo o medo anterior, puxou o Cuore da gaiola da besta guardiã. Lina havia enganado de Cuore, estivera deitado no caminho, e ela o havia escondido na gaiola quando disse que ia buscar água. Nem ela mesma sabia exatamente por que fizera aquilo. Seria por não querer que D descobrisse algo que precisava que Cuore lhe contasse? Ela não tinha certeza. Encostando sua cabeça, que cheirava a graxa e caspa,
Em seu colo, ela forçou Kuori a beber um pouco de água e ele abriu os olhos, tossindo e arfando. Ao ver Lina, a lucidez voltou a seus olhos enlameados. Embora Lina suspirasse aliviada, seu coração se apertou ao perceber o quão horrivelmente emagrecido estava o rosto de Kuori enquanto ele tentava, sem muito sucesso, esboçar um sorriso. Parecia um esqueleto coberto de pele. Estava tão magro que parecia que tudo em sua estrutura poderosa havia sido arrancado. Parecia à beira da morte. Seu corpo se sentiu incomumente leve para Lina, enquanto o erguia, e carregando-o, não conseguiu conter algumas lágrimas. Porque agora, depois de 10 anos, todas as engrenagens começaram a girar ao contrário. A forma debilitada de Kuori não prenunciava o mesmo destino para ela e para o Sr. Meyer. Suas lágrimas surgiram desse pensamento. Quando finalmente acomodou Kuori no banco do condutor, Lina ouviu Cascos se aproximando rapidamente do portão. Mordeu o lábio. Quem deveria descobri-lo senão as últimas pessoas que ela queria ver naquele momento? Os homens do comitê de vigilância. Ora, vejam só quem temos aqui, disse o segundo em comando Korma, levantando-se nos estribos. Notando o estado de Kuori, seus olhos brilharam com crueldade. Tinha um bastão de ferro negro reluzente nas costas. Sua verdadeira ocupação era matar dragões e ursos menores para vender carne e peles. Parece que algo não está certo aqui. Onde está Fern? Não está por perto? Como eu saberia? Respondeu Lina, encarando-os com firmeza. Procurem por ele. Eu só saí para falar com Kuori. Ele está tão mal que eu estava apenas levando-o ao médico. Se não tem mais negócios conosco, saiam do caminho. Isso é sério, hein? Korma disse. Bem, gostaria de poder mandar você seguir seu caminho, mas há algo errado com o quão magro ele está. Vocês vão ter que esperar um pouco. A um sinal de Korma, alguns homens foram ao celeiro e à casa principal, retornando em seguida. Um deles saiu do celeiro com expressão agitada e relatou que as bestas guardiãs haviam sido massacradas. Em tom ameaçador, Korma disse, parece que temos negócios com você agora. Então, vão nos acompanhar? Tendo vasculhado minuciosamente o interior das ruínas, D retornou ao pátio. A passagem para o laboratório subterrâneo estava bloqueada por várias toneladas de escombros e não havia sinal de outra entrada. Porque D ainda estava tão obcecado pelas ruínas. Seu contrato como caçador de vampiros havia sido encerrado, mas ele sabia que seu trabalho ainda não estava concluído. Seria o orgulho profissional que o mantinha na vila? Bem, isso era parte, mas aquela beleza gélida sua, uma sublimação de raiva, tristeza, alegria e todas as outras emoções humanas, adquiria uma matiz de vingança pelo resultado das atividades que se prolongavam há séculos nas profundezas daquele laboratório. Mesmo que esses sentimentos fossem a razão, D perceberia isso. Não consegue encontrar de jeito nenhum, hein? Zombou a mão esquerda. Mas mesmo se encontrasse, o que faria? O que acontece quando souber de fato os resultados daqueles experimentos de 10 anos atrás? Só vai trazer mais noites escuras. O destino daqueles 4 jovens foi selado há uma década. Ninguém pode mudar isso. Ou será que o quê? Que você está fazendo isso para encontrá-lo? A expressão de D endureceu por um momento, mas a calma voltou rapidamente. Pode estar certo. Cresceu um lado humano, hein? Então parece que essa errância interminável não foi completamente inútil. De repente, o céu escureceu. Até o som do vento cessou abruptamente. A mão direita de D buscou a espada nas costas. O pátio não era mais o pátio. Em cada centímetro de seu corpo, D sentiu que algo surgia à existência. Sua vizinhança imediata estava em completa escuridão. Nem mesmo a luz podia atravessar. Sua densidade era comparável à de um buraco negro. Mas por mais incrível que fosse a densidade da escuridão, ela estava várias ordens de magnitude abaixo da presença que se erguia diante de D, bloqueando seu caminho.
D lançou toda aquela densidade de volta contra a presença. Deveria ter esperado por isso. Resistiu bem. Disse uma voz incorpórea, desinteressada. Não era elogio. Era algo cujo significado transcende palavras. Qualquer outro estaria destruído neste ponto, sua psique fisicamente esmagada. Você é, sem dúvida, um sucesso. Silêncio. D não precisou falar nem mesmo pensar. Era uma conversa de outro nível. O que você fez aqui? Quais foram os resultados de seus experimentos de 10 anos atrás? Quer dizer, os genes da escuridão e da luz? Simplesmente notável. Quão bem você conseguiu compreender isso? Disse a presença circulando D. Quão cruel é que os genes de uma pessoa, mesmo um único gene, possam decidir o destino de toda a espécie. Mais cruel ainda quando sua raça conhecia glórias incomparáveis e mesmo assim aceitava seu destino com bravura. Sob esse aspecto, não se pode dizer que a nobreza seja realmente soberba? Então todos aceitaram silenciosamente sua morte? Riu D com desdém. Se fosse assim, caçadores de vampiros não seriam necessários. Não é a nobreza que precisa deles, são os humanos. Por que não nos dá o tempo que precisamos para morrer? Cansei de ouvir suas discussões. O que estava fazendo aqui? Diga-me. Em vez de uma resposta, uma imagem surgiu. A luz não brotou na escuridão. A imagem não foi projetada na mente de D ou em seu cérebro. Ainda assim, lá estava a imagem. Era o corpo nu de uma mulher. Não apenas uma. Havia inúmeros corpos, pálidos e nus, existindo simultaneamente em uma única imagem simples. Uma sombra negra inclinava-se sobre ela. A silhueta sozinha eclipsava partes do corpo da mulher. Parecia que formas em seus dedos penetravam os seios dela, e as pernas grossas da sombra pareciam cortar suas coxas escorregadias e contorcidas. A mulher atingia o clímax. Seu êxtase parecia interminável. Cravando as unhas nas costas da figura, ela mordia a carne do ombro dela. O êxtase em seu rosto, ao se virar, se transformava em voz saindo de seus lábios úmidos e brilhantes. No entanto, um clímax eterno também significava sofrimento eterno. Vários rostos estavam marcados pela morte e desapareceram da imagem, e mais, muitos mais. D contou dezenas de milhões. A presença perguntou: não tem memória disso? Você de todos deveria lembrar. Foi no instante em que veio ao mundo. Você foi meu único sucesso. Seu bastardo. Você estava fazendo a mesma coisa de novo, não estava? D falou com palavras normais pela primeira vez, em chamas de raiva branca. Exatamente. A presença respondeu. Isto era, certa vez, um centro de cálculos para tais coisas. Ao longo de 3.500 anos, realizei incontáveis experimentos e todos terminaram em fracasso. Todos os subprodutos foram apagados. A cena mudou. D estava cercado por criaturas estranhas. Embora lembrassem humanos, eram distorcidas. Crânios inchados, membros retorcidos, olhos brilhando como gatos. Seus corpos inteiros cobertos de pelos. Bebês choravam fracamente. D percebeu que cada um possuía força inimaginável. Ele via o poder deles. Cada um podia trabalhar dia e noite sem dormir. Podiam respirar no vácuo, nadar livremente debaixo d'água e suas células se regeneravam mesmo de ferimentos fatais. Eram o ápice da evolução biológica. No entanto, uma única falha os levava à morte: a maldição, a necessidade de beber sangue. Essa foi a razão de sua extinção. Centenas de milhares deles, ainda bebês e sem poder protestar, foram enterrados na escuridão para sempre. Tom, por que fez tudo isso? A pergunta serena carregava peso infinito de tristeza. Na busca da possibilidade. Havia mais 10 anos atrás. Mas tudo terminou em fracasso. E pretende apagá-los como fez com aquelas vidas jovens? Não costumo deixar falhas por aí, concluiu a presença. Suas palavras finais, ditas em silêncio, eram ainda mais assustadoras em sua importância.
Eliminarei todos os genes da escuridão. Pode assistir para garantir se quiser. Você já viu muita coisa. Mas algumas não vão lhe causar dor. Enquanto ouvia a presença, D semicerrava os olhos. Ele estava transformando esse ser com densidade de escuridão infinitamente compactada em uma forma semelhante à sua. Essa era sua única chance de vitória. Obviamente, isso não tinha relação com a forma física real de seu oponente. D só cortaria a forma manifestada a ele, nada mais. Dentro dele, uma figura gigantesca e poderosa avançava para a conclusão. Uma imagem do sagrado ancestral, envolto em capa negra, presa saltando dos lábios vermelhos talhados na pele pálida. No instante em que se completou, D concentrou toda a sua energia física e mental na espada, disparando-a da bainha. A luz cortou a escuridão. Com o sol do meio-dia brilhando sobre ele, D cravou a lâmina no chão e se apoiou quase como uma muleta ao se levantar. A sombra pesada da fadiga grudava em sua bela expressão. Parece que ele se mandou, disse ele, até a respiração ofegante. Foi respondido por uma voz trêmula. Você me apavora. Que você pudesse feri-lo, o seu próprio... Sem responder, D começou a caminhar em direção ao portão onde havia preso seu cavalo. Para onde vamos? Não sei o que os 4 deles planejaram, mas agora, pelo menos, sei o destino deles. Então vamos sair da cidade. Lave suas mãos disso, D. Você não tem nenhuma ligação com essas pessoas. Amanhã será decidido se um deles vai para a capital ou não. Só por isso ela sobreviveu ao inverno. Há um inverno que durou 1 década. Então você quer dizer que quer vigiá-la para que ela não saiba a verdade até o último momento? Que sentimental você é! D não disse uma palavra enquanto chicoteava o cavalo. O chicote ricocheteou em suas costas brancas. Lina, com soluços escapando pelos dentes cerrados, abriu os olhos e lutou contra o súbito impulso de desmaiar. Apesar de seu rosto e torso totalmente expostos estarem encharcados de suor, seu corpo estava frio. Ao abrir os olhos, viu diante de si um grupo de homens zombeteiros. Um Quori ensanguentado jazia no chão de pedra. Os pulsos de Lina estavam amarrados por uma corda áspera e ela pendia de uma roldana no teto. Havia muitas marcas nas suas costas. Os homens riam e diziam que ainda estavam sendo gentis com ela. Embora houvesse pausas ao longo do caminho, Lina havia sido chicoteada por quase 20 minutos até então. Não se tratava de arrancar uma confissão dela. Era tudo sobre a dor de Lina, sobre o prazer que sentiam em provocar agonia em sua carne. Os homens não tinham perguntas para ela. Antes de levá-la junto de Quori à câmara de interrogatório em um dos anexos da casa de Fern, perguntaram coisas como onde estavam Fern e Bess ou qual era sua ligação com os ataques de vampiros. Mas, quando Lina manteve firmemente que não sabia, os homens se entreolharam, sorriram e começaram a torturar Quori, já quase morto. Tentando proteger Lina o máximo que podia, Quori suportou mais de 1 hora de choques elétricos e mergulhos na água antes de desmaiar. Ei, chamem o xerife! Ciente em seu estado de consciência turvo e enevoado de que aquele pedido não partira dela, Lina deixou um sorriso surgir em seus lábios. O quê? É só isso que eles conseguem fazer? Além da dor física, isso não é nada comparado ao que passei nos últimos 10 anos. Um dos homens se aproximou. Pela barba desgrenhada, devia ser Corma. Um aperto firme em seu queixo a girou para encará-lo. Oh, ainda tem fogo em você, hein? Não precisamos chamar nenhum xerife, rapazes. Podemos lidar com isso tranquilamente. Primeiro de tudo, você ainda não nos contou nada. E não tenho nada a dizer a você, seu sádico de cara suja. Não me toque. Enquanto suas mãos imundas percorriam seus seios brancos, Corma aproximava seus lábios vulgares do rosto de Lina. Oh, você tem 1 milhão de coisas para contar, tipo, onde está Fern? E como diabos você está ligada ao nobre que anda à solta na cidade? Bem, se não quiser falar, teremos que tirar as respostas do seu corpo.
Uma língua quente traçou a nuca dela. Ela tentou afastar o rosto, mas ele a segurava firme pelo queixo. Ei, pare com isso! Me solta! Tá ficando arisca, hein? Corma se virou para os outros. Ei, me deem uma mão com ela. Com acenos e grunhidos de concordância, 3 ou 4 homens se aproximaram. Mãos e línguas se agitavam contra suas costas, atravessando sua barriga entre suas pernas firmemente fechadas. Parem! Me deixem em paz! Mas enquanto se debatia, algo começou a mudar profundamente dentro de Lina. Sentiu uma raiva que não conhecia, uma chama branca, direcionada mais à depravação ilimitada da natureza humana do que às agressões contra seu próprio corpo. Esses bastardos, esses malditos humanos. Seu corpo pálido voou. Foi um estalo feroz. Os homens sobre ela, como uma matilha de hienas devorando um cadáver, foram lançados contra paredes e chão. A chama percorreu os vasos sanguíneos de seus pulsos. Com o esforço de apenas um mínimo de poder, as cordas ásperas se romperam e Lina caiu no chão. Você, cadela! Corma exclamou, saltando do chão. Ele pegou o bastão de ferro encostado na parede. Uma arma brutal, com protuberâncias cônicas afiadas de todos os lados. Nas mãos de Corma, podia atravessar uma parede de pedra. Usada contra presas de perto, atingia mais forte que um projétil de rifle de alto calibre. Os outros homens se levantaram e cercaram Lina. Chega de misericórdia para você. Arranquem também a roupa de baixo e depois vamos foder ela até a morte. Vamos pegar ela por frente e por trás. Promessas vulgares e ameaças violentas saíam de todas as bocas. Estavam prestes a avançar pelo chão quando a porta se abriu com um rangido surdo. Todos os olhos se voltaram para lá, e enquanto 5 pares olhavam com desconfiança, um par se arregalou de surpresa e prazer. Senhor Mayer! Pegando suas roupas do chão, Lina se escondeu atrás do jovem professor. Não surpreendentemente, os homens tremiam. Pareciam envergonhados, desviando o olhar. Apenas Corma desafiava o professor, e mesmo assim, apenas um pouco. O que faz aqui? Por que veio até aqui? Eu jurava que você estava entre os desaparecidos. Fiz uma longa viagem, disse o professor, como se nada na situação fosse estranho. Acabei de voltar à cidade. Apenas passei para perguntar a Fern quais novidades havia sobre nosso problema local. Fern não está aqui, Corma cuspiu, apontando para Lina. Agora é ele quem está desaparecido, não você. A garota sabe onde ele foi. Estávamos apenas interrogando ela. É mesmo? Disse Mr. Mayer, acenando com a cabeça. Bem, pelo visto, as coisas não foram muito bem. Deixem comigo. Vou conversar com ela calmamente em minha casa. Tudo bem para vocês? Por algum motivo, Corma engoliu o não que quase saiu da garganta. Então, com licença, com uma simples reverência, Mr. Mayer empurrou Lina consigo e desapareceu pela porta. Entre os homens que trocavam olhares idiotas, um alívio misturado com medo começou a crescer. Quando a carroça passou pelo portão, Mr. Mayer olhou para o pulso de Lina e disse: parece que deu uma queimadura de corda. Foi horrível. Como conseguiu se soltar? Ah, bem, quando estava me defendendo, as cordas se soltaram sozinhas. É mesmo. O professor não perguntou mais nada, mas olhou à frente. Crescendo um pouco ansiosa, Lina perguntou: para onde vamos? Para onde você quiser, vou levá-la aonde desejar. Hoje também estou de folga. O rosto de D e a cabana perto da roda d'água passaram por sua mente. Lina sacudiu a cabeça. Tão preciosas lembranças. Sabia que nunca haveria outro dia como aquele. Quero ir para a tua escola. Muito bem, mas antes Kuori precisa de cuidados, não acha? Vamos levá-lo ao médico. Ele parece meio abatido, pensou Lina. Algo deve ter acontecido com ele enquanto esteve fora. A carroça rumou para a cidade. Quando os membros do comitê de vigilância se reuniram no centro do terreno, o cavalo montado por D galopou. Com impressionante habilidade, o caçador parou abruptamente a 1 metro dos homens que exibiam expressões de espanto.
Sem perder tempo, D disse: "A garota deve ter estado aqui. Onde ela está? Como diabos vamos saber?" Corma avançou. A hostilidade em sua voz era evidente. Ele acabara de pensar que precisavam de uma